Olá, seja bem-vindo ao canal da Loja Rosa Cruz Curitiba. Hoje vamos ouvir uma palestra com a Sora Raquel Zaperlon. E hoje contamos com a presença do Frater Luiz Carlos, nosso grande conselheiro, e com a Sora Denise Georg, a nossa mestre auxiliar. Eu sou o Paulo Pinheiro, mestre da loja no ano 3373. Antes de passar para a Sora Raquel, eu gostaria de falar com o Frater Luiz, pedir que ele faça a abertura dos trabalhos. Olá, boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos aqui reunidos no início desse trabalho, dessa palestra que a Sora Raquel Zaperlon vai nos brindar. E desejo a ela uma ótima condução nos trabalhos que se seguirá. Quero cumprimentar também o nosso mestre da loja, o Frater Paulo Gladson Pinheiro, e também a mestra auxiliar, a Sora Denise Georg. A todos desejo um bom trabalho. Muito bem, Sora, fique à vontade. Sora Denise, quer fazer alguma observação? Eu gostaria assim, de agradecer, dar as boas-vindas a todos os fratres e sorores e amigos da MORC, né, e nós estamos muito felizes pela oportunidade, né, de estar compartilhando com todos essa palestra da nossa Sora Raquel, né, e agradecemos, né, e esperamos poder encontrar a todos nas nossas próximas palestras também. Obrigada. Passo a palavra à nossa palestrante. Olá, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês a respeito de um assunto tão importante, na minha forma de ver, né, e é uma alegria muito grande estar revendo a todos, né, estarmos nesse encontro, embora virtual, mas eu tenho certeza que a nossa energia está sendo compartilhada nessa intenção de nos atualizarmos, vamos dizer assim, em nossos estudos, de compartilharmos o nosso conhecimento, né? Então, é uma oportunidade realmente grandiosa. Eu gostaria apenas de falar umas palavras antes de começar propriamente a palestra, que nós estamos aqui num ambiente da Ordem Rosa Cruz, mas que é importante que nós tenhamos como consciência que já é do conhecimento dos estudantes Rosa Cruzes, e eu devo ressaltar a todos que os ensinamentos oficiais da Ordem Rosa Cruz estão contidos nas monografias dos graus de estudo recebidas em casa e nos textos ritualísticos iniciáticos das cerimônias desenvolvidas em nossos organismos afiliados. Portanto, embora a palestra que se seguirá possa estar fundamentada nesses ensinamentos ou outra bibliografia Rosa Cruzes, trata-se de um trabalho de expressão, de opinião pessoal, e não apresenta a posição oficial da MORC, cujo conteúdo está sendo exposto para reflexão. É altamente recomendável que cada participante revise seus estudos Rosa Cruzes relacionados com o tema, de modo a que possa formar sua própria convicção interior. Então, nós temos como recurso as monografias, né, os nossos estudos que podemos fazer em nossa casa, ou mesmo dentro do templo, nas nossas lojas, né, mas, ao mesmo tempo, muitos dos que estão aqui nos assistindo nesse momento podem não participar de um organismo afiliado, né, e também tem essa oportunidade do estudo, porque esse estudo que eu vou passar aqui para vocês hoje foi desenvolvido na Biblioteca Alexandria, que é a biblioteca da Grande Loja, né, aqui de Curitiba, de língua portuguesa, então, que fica no bairro Bacaxiri, e é uma biblioteca que nos oferece uma ampla gama de livros que nos levam um conhecimento místico, psíquico, de todos os universos que a vida possa nos trazer, né, de autoconhecimento. Então, a oportunidade de aprendizado é enorme. E eu escolhi um tema para esse estudo que eu vou apresentar aqui hoje, que é sobre as glândulas endócrinas e suas funções psíquicas. Por que esse tema, né? Eu sou da área de saúde, eu sou nutricionista, e eu percebo a importância que nós temos na alimentação, né, na nossa
nos nossos hábitos de vida saudáveis, vamos dizer assim, para que nós tenhamos saúde física, né? Mas e a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental? E como essa saúde pode se intercomunicar, vamos dizer assim, né? Nos diversos âmbitos do nosso organismo físico, mental, espiritual, né? Então, nós não podemos ficar apenas fixos em um aspecto da nossa saúde, nós devemos pensar na saúde como um todo. Então, a saúde não é apenas nos alimentarmos bem, praticarmos exercício físico, né? Mas é também a forma como pensamos, a forma como nos relacionamos. Então, nós sentimos a falta de estar em contato com os nossos amigos, né? Mas, nesse momento, nós precisamos buscar instrumentos e ferramentas para que a nossa saúde possa ser realmente ampla e bem boa, bacana, vamos dizer assim, em todos os aspectos, né? Então, nós estamos tendo nos tempos atuais, somos levados a cuidar muito mais da alimentação, com estudos científicos muito sérios nessa área, mostrando o porquê que a alimentação é tão importante. Mas eu sempre me perguntava até que ponto apenas a alimentação é importante, né? E a meditação, que é uma prática que nós costumamos levar como rigorosa até certo ponto, mas uma prática que nós temos como diária na nossa conduta, nos leva também ao desenvolvimento de uma saúde emocional, vamos dizer assim. Mas de que forma essa saúde emocional, ela se interrelaciona, ela se comunica, ela conversa com nossa saúde física. Então, eu fiz essa pesquisa em alguns livros que estão disponíveis na Biblioteca Alexandria, como eu falei inicialmente, e esses livros, basicamente, são 3. Um deles chama-se O Homem, Alfa e Ômega da Criação, são vários volumes, mas eu baseei no volume 1. Outro livro são As Glândulas, Nossas Guardiãs Invisíveis, do Frater Cappi. E um outro livro que eu achei muito interessante, é muito completo, que fala sobre as glândulas endócrinas e nossa saúde. Esse livro é do Dr. Paul Dupont. Então, esses livros, eles trazem várias abordagens nesse aspecto, e eu fui intercalando essas abordagens nesse estudo, para que justamente nós pudéssemos compreender por que as práticas, entre aspas, místicas, ou a meditação, possa auxiliar na nossa forma na conquista da saúde, ou até mesmo o contrário, como o comportamento materialista, aquele comportamento raivoso, revoltado, pode estimular o aparecimento de doenças. E doenças que nós sabemos hoje que são doenças crônicas, né? E são doenças que estão em todas as classes sociais, em todos os gêneros, todas as raças. Então, não é algo assim que é restrito ao homem, à mulher, é restrito ao negro, ao branco, é restrito ao magro, ao obeso. Não, ele está realmente amplo, vamos dizer assim, né, a sua ação. Então, essas questões da saúde que eu considero realmente muito importantes. Então, eu gostaria aqui também de reforçar que eu não vou me fixar nas questões fisiológicas das glândulas, né, porque justamente o estudo que eu fiz foi nessa questão psíquica, né, nessa ligação nas nossas práticas meditativas na conquista dessa saúde. Então, assim, um breve relato, uma breve introdução, né, sobre as glândulas, que as glândulas são, então, fazem parte do nosso organismo, né, e elas produzem hormônios, que é como se fossem as secreções. E de acordo com a história do ser humano, essas glândulas, esses hormônios, essas secreções foram sendo desenvolvidos ao longo da evolução do homem. Por quê? Porque foi tendo a necessidade de acordo com as nossas próprias necessidades fisiológicas. Então, esse desenvolvimento foi aparecendo ao longo do desenvolvimento do ser humano, ao longo dos milênios aí do nosso desenvolvimento, né? E esse estudo do aspecto psicossomático das glândulas, ele tem sido estudado desde o início do século XX, justamente aonde? Na Universidade Rosa Cruz, né? Na Universidade Rosa Cruz Internacional, que é também um órgão ligado à antiga e mística Ordem Rosa Cruz.
E de acordo com esses estudos, existe uma correspondência entre as glândulas, conhecidas como endócrinas, e os nossos centros psíquicos. Então, que são fontes de energia que podem desenvolver em nós essas faculdades metapsíquicas e que possam influenciar tanto a nossa saúde física quanto no nosso caráter, né? Então, quando nós meditamos, o que acontece conosco? Nós conseguimos, através da meditação, acalmar a nossa respiração, o nosso fluxo sanguíneo também se torna mais suave. Nós estimulamos áreas do cérebro que auxiliam na produção de neurotransmissores que vão levar também uma maior compreensão das situações pelas quais nós passamos. Então, nós podemos, através da meditação, ter um maior equilíbrio nas tomadas de decisões, por exemplo, né? Mas na questão das glândulas, né? Segundo o Dr. Kapp, ele, em 1930 ainda, ele definiu as glândulas como sendo nossas guardiãs invisíveis, olha só, e que podemos pensar que há uma ligação entre a nossa saúde e as glândulas e nossa alma. Então, essa ligação seria muito mais do que uma ligação física, mas uma ligação espiritual. Ele fez essa pesquisa na década de 30, então, do século 20, mas se nós pensarmos como os estudos têm sido desenvolvidos nos dias de hoje, e maior abertura até na compreensão das pessoas, e não só isso, uma busca do ser humano para outras explicações, né? Não apenas a explicação física, cartesiana, algo que eu possa tocar, né? Algo a mais do que essa explicação. Então, essa ligação, como sendo espiritual, algo que ele foi pesquisar e trouxe para nós, como chamando as glândulas de nossas guardiãs invisíveis. E a explicação justamente está no seu livro que eu pesquisei. E o nosso imperator, né, Harvey Spencer Lewis, ele falava justamente que ele encontrava, ele pensava, ele sentia que deve haver, segundo palavras deles, deve haver alguns locais ou pontos de referência dentro do corpo humano onde o poder espiritual e a inteligência possam transmutar seu poder. Usa autoridade e controle nos elementos mais densos de energia nervosa, sangue, vitalidade do mecanismo humano, para que as forças mais elevadas, mais leves e quase impalpáveis e imperceptíveis do eu divino possam ser rebaixadas ao índice de vibrações e a uma forma de poder suficientemente inferiores para funcionar através da carne, dos ossos e de outros elementos materiais, químicos, dos quais constitui o corpo do homem. Verificou-se que as glândulas são os tais instrumentos de intercomunicação, os transformadores ou transmutadores entre o eu espiritual, divino, cósmico, e o mais grosseiro, terreno e físico, que realizam dentro do homem uma alquimia divina. Então, vocês vejam, nosso imperator Spencer Lewis, ele deixou muito evidente nessa questão que ele realmente encontrava como uma intuição, talvez, que ele tivesse, que havia essa ligação entre o corpo espiritual, vamos dizer assim, o corpo físico, e que as glândulas seriam essa forma de comunicação. E os hormônios, né, seriam essa ligação que fazia com que os dois mundos, entre aspas, se comunicassem, né? E nós vemos, quem aqui, né, pode falar que o estresse não está presente no nosso dia a dia, né? Então, nós estamos sendo levados a acalmar um pouco o nosso caminhar, né? A diminuir um pouco o nosso ritmo, em função até da situação que nós estamos vivendo mundial. Mas, esse estresse, eles também alteram não apenas a nossa saúde física, como a nossa saúde emocional. E se nós observarmos como nós pensamos, nós realmente estamos sendo muito influenciados por isso. Então, hoje nós temos os estudos de que são as doenças psicossomáticas, né, estão crescendo cada vez mais. E esses estudos que estão sendo feitos na área da pediatria, por exemplo, estão trazendo o aumento de doenças psicossomáticas em crianças. Então, com isso, nós devemos pensar o quê? Nós devemos pensar que nós devemos
modificar o nosso comportamento, não apenas no nosso templo interior, né, mas também no nosso lar, para que os nossos filhos, nossos netos, possam ter também uma melhor saúde emocional nesse sentido, né? Então, para que essas doenças, entre aspas, que são da nova geração, ou vamos dizer assim, da nova era, que nós estamos vivendo com um estresse muito grande, não se façam presentes nessa geração que está chegando, que nós possamos controlar essas emoções e elas não se tornem uma realidade tão vigorosa como a gente está percebendo, aumentando a sua incidência de forma muito intensa. E uma das questões que eu colocaria aqui não é apenas a meditação, mas ele fala do Pon que, mediante o exercício constante de bons pensamentos e um caráter positivo, são criadas condições favoráveis para estabelecer harmonia com os ciclos naturais, com a consciência criativa do universo, com a força vital e o espírito regenerador. Ao mesmo tempo, todo desequilíbrio mental leva a um desequilíbrio orgânico, que desestabiliza de forma grave as secreções hormonais. Então, vocês vejam, nós vamos sendo levados através desse desequilíbrio, se torna um círculo vicioso, né? Eu me desequilibro, altero as secreções hormonais, a alteração das secreções hormonais me desequilibram. E a gente percebe que vai se tornando cada vez mais difícil de nós sairmos disso. Mas nós precisamos estudar. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós precisamos conhecer o que esse funcionamento pode fazer no nosso organismo, e não só isso. Nós precisamos nos autoconhecer. Por que eu estou ficando cansada? Por que eu estou ficando estressada? O que eu tenho que modificar, né? Como está a convivência comigo, eu comigo, mas os outros também que estão à minha volta comigo, né? Então, essa busca vai fazendo com que os meus pensamentos também se acalmem, com minha autoaceitação, né? E isso vai levando com que eu tenha uma forma de vida normal e eu busque, através desse meu equilíbrio emocional, uma melhor também alimentação, né? Por quê? Porque quando eu estou ansiosa, eu acabo consumindo alimentos que talvez não deveria, né? É uma busca até de produção de alguns hormônios, por exemplo, serotonina, que eu vou buscar através do maior consumo de doces, por exemplo, né? Então, esse maior consumo de doces vai fazer com que eu me sinta mais estimulada e muitas vezes até mais estressada. Olha só. Então, ele pode me acalmar momentaneamente, mas depois pode me dar mais, né, energia. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. E esse hábito de vida saudável, da alimentação saudável, outra coisa, cuidar da respiração. Olha a importância, cuidar da respiração e ficar atento ao funcionamento do nosso forma de pensar. E dessa forma, o que acontece? As nossas glândulas, elas vão poder funcionar de uma forma mais saudável. E quando nós pensamos nesse sentido, nós vemos que as nossas emoções, segundo também o Dr. Cap, elas são comandadas pelas atividades endócrinas e glandulares, né? Então, por quê? Porque, como eu falei antes, nós, ao nos emocionar, nós estimulamos a produção de alguns hormônios. Então, quando estamos exaltados, estressados, né? Então, tem o cortisol, tem vários hormônios que fazem com que o nosso sistema emocional exacerba a produção desses hormônios e levam a uma superexcitação também no meu estado emocional. Aí, quando isso acontece, é como se ele entrasse numa forma, assim, de organizar o meu corpo, né? Mas é aquele organizador bagunceiro, que ele organiza umas coisas e desorganiza outras, entenderam? Então, o que acontece nesse sentido? Nós não conseguimos encontrar o equilíbrio. E nesse momento, nós temos que pensar o quê? Nesse sentido, é que nós temos que procurar as funções psíquicas das nossas glândulas e reconhecer que elas precisam de uma outra, entre aspas, alimentação. Não apenas do alimento físico, né, do alimento do corpo físico, mas também de uma outra alimentação. Então, segundo esses pesquisadores, eles colocam que tem várias formas de nós trabalharmos com esse desequilíbrio. Por exemplo, a glândula pineal, né, que é uma das glândulas muito importantes no nosso funcionamento do organismo como um todo. Eles colocam que a exposição ao sol vai fazer com que tenha um melhor equilíbrio. Alimentos ricos em vitamina B3 e B6 estão muito presentes, sabe aonde também? Em alimentos integrais, né? Então, vocês vejam, uma nova geração também que consome muito alimentos refinados.
e nós temos que buscar essa alimentação mais natural, né? Rica em cereais integrais, através do tratamento homeopático e fitoterápico. Então, esse tratamento homeopático e fitoterápico, ele vai auxiliar no tratamento alopático. Tem pessoas que fazem o tratamento alopático, e esse tratamento fitoterápico homeopático, ele pode auxiliar nesse outro tratamento, reduzindo o seu efeito. A alimentação também tem esse aspecto. A aromaterapia, mas todos os estudos trazem a meditação como sendo um grande recurso para nós desenvolvermos o bom funcionamento de nossas glândulas. A meditação está em todos os estudos, fazendo com que nós possamos, através dessa prática diária, que nós deveríamos ter, pelo menos, né, fazer com que isso fosse estimulado. Agora, vamos pensar o seguinte, digamos que eu não consiga apenas através da meditação esse meu equilíbrio. Então, eu coloquei antes que nós temos tratamento homeopático, fitoterápico, hoje nós temos as terapias integrativas, né? Então, nós temos aromaterapia, acupuntura, várias outras terapias que possam auxiliar. Mas temos também que procurar os profissionais adequados. Uma área também é a psicoterapia. Muitas das vezes, nós temos que colocar a nossa emoção para que nós possamos reequilibrar, né, com o profissional adequado. Então, todas as nossas atitudes devem ser voltadas para a busca desse equilíbrio, não apenas físico, não apenas a busca do prazer físico, mas principalmente desse conforto, vamos dizer assim, espiritual e psíquico, que a meditação, essas práticas integrativas podem nos trazer. E todos eles, pesquisadores, também colocam a importância de nós termos uma mudança de hábitos mentais. Então, a busca que nós devemos ter por uma correção, vamos dizer assim, de pensamentos negativistas, uma necessidade de nós cuidarmos com o medo que sentimos, né, em relação ao universo como um todo, nós vivermos o presente, né? Então, não levarmos o presente como problemas que tivemos no passado ou receios que temos em relação ao futuro, mas vivermos o nosso presente. Estamos na nossa casa, juntamente com a nossa família, então vamos viver esse presente. Então, todos eles colocam como importante para a nossa saúde glandular, né, endócrina, a esse equilíbrio emocional que a meditação pode nos trazer, né? E eles também, assim, dando continuidade a esse próprio pensamento que eu venho colocando aqui, a respiração. Olha só, gente. Através da respiração profunda, a hipófise, por exemplo, pode ser estimulada, que é uma prática que tem sido ensinada também há séculos através de exercícios místicos na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, né? Segundo o CAP, nesse mesmo livro, as glândulas, nossas guardiãs invisíveis, existe uma estreita relação entre a circulação do sangue, por exemplo, do nariz e da base do cérebro. E aonde que nós vamos encontrar essa estimulação, vamos dizer assim, deste canal vibratório? É justamente na prática dos exercícios dos sons vocálicos, que ocorre essa estimulação da glândula hipófise pela vibração da base do nariz e do cérebro, e faz com que toda essa energia possa circular no nosso organismo e possamos também encontrar um equilíbrio das vibrações que circulam pelos nossos corpos sutis ou físicos, né, materiais, mas não somente isso, também através dessa melhora dos níveis hormonais no nosso corpo, né? Então, nós conseguimos, através disso, um equilíbrio dos neurotransmissores, né? Para que nós possamos, assim, ter uma melhor saúde de todos os nossos órgãos. Então, não é apenas um exame que eu vou fazer um exame de ressonância, um exame de imagem, exame laboratorial, que eu vou encontrar esse resultado, né? Mas na minha própria saúde emocional, na convivência com as pessoas que estão à minha volta, eu vou conseguir encontrar esse equilíbrio e vou conquistando essa saúde. Então, nesse sentido, eu acredito que nós iremos viver, né? Dizem que o homem que vai viver 150 anos já nasceu, né? Então, nós podemos viver muito tempo, mas de que forma iremos viver? Esse que é um questionamento que nós temos, né? Então, nós vamos buscar
através das nossas práticas meditativas, da alimentação saudável, da busca dos bons pensamentos, viver muito mais tempo e de forma muito mais saudável, né? Então, finalizando aqui a nossa fala, justamente o que eu gostaria de deixar reforçado aqui nesse sentido, é que a importância de que nós busquemos alimentação saudável, né, a prática de exercícios meditativos, da respiração, e procurando nesse contexto, como um todo, o autoconhecimento, o controle das emoções, para que nós não tenhamos a necessidade de, ao longo do tempo, utilizarmos de medicamentos até certo ponto agressivos ao nosso organismo e que não vão levar a longo prazo a essa conquista do bem-estar interior. Então, nós temos, dentro dos nossos conhecimentos e da nossa estrutura da Ordem Rosa Cruz, essa oportunidade desses recursos que nós possuímos, né? A meditação, a respiração, os sons vocálicos, e de acordo com essas obras, então, o homem alfa e ômega da criação, né? As glândulas, nossas guardiãs invisíveis, do Frater Cap, e as glândulas endócrinas de nossa saúde, que é do Dr. Raul Dupont, nós podemos ali mesmo comprovar os estudos que foram feitos nesse sentido para nos levar a essa compreensão da importância dessas práticas para a conquista da nossa saúde como um todo, nossa saúde global. Eu gostaria agora de passar, então, para o nosso Frater Paulo e fico à disposição aqui para dar continuidade ao que for solicitado. E sobre os alimentos, Soro, existe alguma cadeia de alimento ou algum tipo de alimento que contribua também com esse estímulo ou facilitação na criação desses das glândulas produzirem mais os hormônios que são bons para o nosso organismo? Todos os estudos levam a nós termos a alimentação mais natural possível. Então, tem um pesquisador, eu agora não vou lembrar o nome dele, mas é um pesquisador inglês que ele fala, ele fez um estudo de longo, vamos dizer assim, muito tempo, e ele percebeu que quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor para a nossa saúde física e mental. Então, vocês vejam só, ele falou que tudo que nossos avós não reconhecessem como alimento, não deve ser ingerido. Né? Então, o que nós vamos perceber como sendo um alimento que nossa avó não reconheceria como alimento? Que hoje muitos dos pais, educadores, dão para os seus filhos, né? E eu considero realmente venenos, né? Então, assim, quanto mais natural for o alimento, mais eu vou conseguir, através dessa alimentação, uma melhor saúde neurológica, né? Vocês vejam, não só física, não vou pensar apenas no coração, não vou pensar apenas no fígado, nos rins, que são órgãos excretores, por exemplo, o fígado e o rim, então são órgãos que filtram o nosso sangue, né? O fígado filtra o sangue, o rim, né? Então, nós vamos pensar que esses órgãos sendo minados pelos quantidade de corantes, estabilizantes, e eu costumo falar que isso vai gerando na criança, por exemplo, uma estimulação a tal ponto que leva ao vício por aquele alimento. Aí eu tento dar para uma criança uma maçã, por exemplo, que ela é acostumada com salgadinho de pacote, e ela não sente sabor na maçã. Porque aquele sabor de churrasco, por exemplo, que existe no salgadinho, estimulou nela uma perda do poder sensorial das papilas gustativas. E ela não sente mais o sabor. Então, nós temos que desestimular para o alimento industrializado e voltar ao alimento natural, né? Então, as bebidas muito açucaradas, né? Isso vai gerando também, vamos dizer assim, um excesso de açúcares refinados que são muito prejudiciais para o nosso organismo. Então, o que seria, respondendo a sua pergunta, a alimentação mais voltada para uma saúde emocional?
Então, são alimentos que são ricos em vitaminas e minerais. Então, nós podemos ter também os alimentos que vão ser não estimulantes, por exemplo, cerebrais. Então, pessoas que são muito estressadas, deprimidas, eles devem tomar um pouco de cuidado com alimentos que podem afetar a serotonina, que vão deixá-los ainda mais deprimidos. Foi o que eu falei do açúcar. Ele tem um aspecto inicial de melhorar a serotonina, só que tem um efeito rebote que ele deixa a pessoa mais deprimida depois. Então, a pessoa buscando um alimento integral, que aquele açúcar vai sendo liberado aos poucos no seu organismo, ela vai se sentindo, vai buscando aquele equilíbrio, aquele prazer prolongado, não imediato. Então, vocês vejam como isso é complexo na minha forma de ver, por isso que eu fui levada até a estudar isso, porque eu vejo assim, que as pessoas buscam uma alegria momentânea e logo depois elas querem que aquela alegria continue, e não é dessa forma. E nós conquistamos através da meditação, através das práticas meditativas, nós conquistamos essa alegria que perpetua, né? Esse bem-estar que perpetua. Aí que eu fui estudar o porquê que nós conseguimos esse bem-estar que perpetua. E aí é que está a ligação com as questões das glândulas. Então, essas pessoas devem evitar café, chá mate, chá preto, chocolate, refrigerantes, né? Também evitar carnes em excesso. Então, eu sempre costumo falar, na minha prática clínica, que nós devemos evitar os excessos, né? Ah, carne é importante, eu estou falando que não é para comer carne, falando para comer muita carne, não. O necessário, essencial. Agora, se a pessoa não quiser comer e se sente bem assim, tá bom, né? Tem crianças hoje que se tornam vegetarianos em famílias de carnívoros. Assim, ninguém entende como aquela criança é vegetariana. Eu falo que é a nova era que está chegando, né? E são pessoas que tomam decisões muito, muito pequenas ainda, né? Que você diria que na nossa faixa etária seria muito difícil uma criança de 3, 4 aninhos dizer eu não quero comer tal coisa, famílias respeitarem. Eles têm uma forma de ver muito diferente, né? Então, essa nova geração está vindo com essa outra percepção. Mas, enfim, vamos dizer assim que nós devemos evitar também outros tipos de alimentos, o açúcar branco, o adoçante com aspartame. Olha só, em todos os casos eles falam de evitar suplementos de proteínas, conservas, molhos. Todos esses alimentos industrializados, eles são muito ricos em aditivos químicos. E como eles funcionam no nosso organismo? Né? Talvez nós levemos gerações para perceber isso. Essa geração ainda já está percebendo o aumento de algumas doenças que não existiam anteriormente, né? Então, eu sempre falo que o que nós pudermos evitar, já estamos levados ao nível de estresse elevado devido à situação mundial, né? Já estamos sendo levados a questões de estafa física e emocional, devido à necessidade de trabalharmos, estudarmos, da forma como somos cobrados, entre aspas, pela sociedade, comportamentos e tudo mais, e ainda por cima, respiramos, hoje, né, o ar está mais puro devido ao isolamento social, mas respiramos de forma doentia, porque o ar está contaminado. Então, o que nós podemos evitar, auxiliar o nosso organismo a não se contaminar tanto? Nesse sentido, eu coloco os alimentos naturais. Então, quanto mais vegetais, frutas, alimentos integrais nós consumirmos, melhor, né? Eu não sou de uma corrente que exclui alimentos na dieta, procuro incluir todos os grupos alimentares, mas com parcimônia, né? Então, tem alguns alimentos que as pessoas consomem muito e não há necessidade, outros que consomem pouco e realmente deveriam consumir mais. E entre esses que eu acho que nós consumimos pouco estão as frutas e verduras, que eu acho que deveriam ser mais consumidas de forma, né? E os cereais integrais, então vocês vejam vitamina B6, por exemplo, né? Então, nós temos no alho, no arroz integral, no gergelim, né? Nós temos em vários, na banana, no atum, né? Então, nenhum fala aqui que o salgadinho tem vitamina. Ou muito menos que o refrigerante tem vitamina. Entenderam? Então, assim, as bebidas açucaradas devem ser evitadas, né? Então, esses alimentos, esse equilíbrio, porque esses alimentos também, esses minerais, vão auxiliar no funcionamento hormonal. Entenderam? Então, não é apenas o equilíbrio emocional que vai auxiliar no funcionamento hormonal. A minha alimentação saudável também vai auxiliar na formação dos hormônios e nesse funcionamento glandular como um todo.
Exatamente, Sora. Você me fez lembrar o escritor Yuval Harari, no seu livro Homo Deus. Ele faz uma explanação bem interessante, que ele fala que hoje o maior mal da humanidade não é a fome, é a obesidade. Para você conseguir fazer alimento em massa, você faz um alimento super processado, ultra processado, que não tem sabor nenhum, porque é feito em massa, então eles colocam sabores artificiais para que as pessoas tenham condição de consumir, só que conscientemente ou não, esses aditivos são colocados de forma que você crie uma dependência por esse sabor. Então você quer sempre buscar aquele sabor. E como é muito mais exacerbado do que o natural, né, cria exatamente o que você falou. As pessoas acabam preferindo o hambúrguer pronto do que você fazer o hambúrguer, ou então o prato feito do que a salada, né, o integral realmente, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso comer um hambúrguer pronto, mas eu poderia consumir um hambúrguer pronto com pão integral, por exemplo, e legumes, né? Salada. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes é um hambúrguer pronto, num pão industrializado branco, que já foi produzido há um mês ou mais, quer dizer, ele tem N conservantes e não tem um tomatinho, um alfacezinho, e acompanhado de muito creme, muito molho, muita batata frita. Entenderam? Então, Litros assim, de refrigerante. Entendeu? Acho que o Frater Luiz quer falar. Sim, Sora Raquel, tendo a serotonina, né, ela é um neurotransmissor, né, e que é conhecido como o hormônio da felicidade, né? Então, quando se fala em felicidade, se fala na serotonina, né? Ou seja, é a substância química que faz com que os neurônios passem entre si, né? Que eles passem entre si, eles se passem entre si. E entre essas funções está a regulagem do ritmo cardíaco, né? Está do sono, né? Está do apetite, como você colocou, do humor, da memória, da temperatura do corpo, enfim, né? A serotonina, ela, para ser tida como o hormônio da felicidade, ela tem uma série de funções no nosso corpo, né? Agora, como é que a gente pode aumentar o nível de serotonina no nosso corpo através dos exercícios físicos e talvez até os etéricos, né? Mas, sobretudo, os exercícios físicos que estão ao alcance de todos, né? Fazendo respirações diafragmáticas, né? Fazendo alguns exercícios nesse... O que, na verdade, da parte física, durante o dia, sobretudo numa questão dessa que estamos, né, todos nós em quarentena, o que podemos fazer, né, de exercícios que possa manter o nível ou até aumentar de serotonina no nosso organismo? Então, seria principalmente os exercícios que estimulem exercícios aeróbicos, que a gente chama, né? Então, exercícios de movimento, né? E mesmo quando você falou da estimulação pragmática, né? Então, nós percebemos que esse exercício, quanto mais eu estimulo a respiração, mais eu vou conseguir também desenvolver a serotonina. Então, a endorfina também. Então, vocês vejam, a pessoa que fica muito acomodada, muito parada, ela tem uma tendência à depressão, né? Ela tem uma tendência a cada vez ter mais depressão. Então, como nós vamos fazer exercício de muito movimento em casa, né? Então, nós hoje temos ferramentas maravilhosas, né? Nós utilizamos, eu sempre falo que a internet, a web, né, veio para nos, você escolhe, né?
tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, eu procuro as coisas boas, nem sempre a gente consegue só isso, mas enfim. Mas o exercício físico também está em aplicativos e tudo mais que a gente possa fazer mesmo em casa. Eu conheço amigos pessoais, até que são professores de yoga e tudo mais, e que estão disponibilizando de forma gratuita essas aulas. Então, o yoga é uma prática milenar que todos conhecem e que muitos têm a impressão de que é apenas meditativo, e não é. Tem exercícios físicos no yoga que a gente possa praticar e que vão também auxiliar nessa produção do serotonina. Então, esse é realmente, o Frater lembrou muito bem, é muito importante o desenvolvimento, né, a produção, mas procurarmos, mesmo no nosso círculo, né, interno, aqui vamos dizer assim, familiar, desenvolver essa produção. Então, a respiração é muito importante, a prática dos sons vocálicos também podem auxiliar, mas o exercício aeróbico é o que mais vai auxiliar nessa produção, é o que mais vai trazer essa sensação de prazer, né, que a gente conquista através da serotonina. A alimentação também. Então, nós temos alimentos que vão levar, que ricos em triptofano, que vão auxiliar na produção da serotonina. Por exemplo, uma delas, que é bastante conhecida, é a banana, né? A banana é rica em triptofano. O ideal seria o seguinte, combinar o triptofano com uma proteína. Então, eu falo que a vitamina de banana, ou iogurte com banana, é o ideal, porque ele vai estimular nessa absorção também do triptofano. Muito obrigado. Senhora Denise e Georg, você gostaria de fazer alguma observação? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ai, desculpa. Não teria nenhuma pergunta no momento, não. Eu acho que estou mais num processo de reflexão, né, sobre tudo, né, a alimentação que a gente tem nos dias de hoje, as disponibilidades de produtos e coisas que a gente tem, né? E a gente tem que se manter firme nas nossas escolhas aí, né? Ser bastante, acho que, exigente para poder realmente ter esse equilíbrio que a gente busca no nosso corpo, e físico, psíquico e espiritual, né? Então, eu acho que cabe a nós realmente definir o que nós queremos para nós mesmos. Só isso. Agradeço a senhora por toda a informação prestada aí, né? Eu acho que tem muito ensinamento para nós aí, muita reflexão a ser feita. Senhora Passa Raquel, a palavra. Senhora Raquel, em nome da nossa loja Rosa Cruz, Curitiba, nós agradecemos profundamente essa aula, esse despertar, essas informações muito importantes que todos nós sabemos, mas é muito bom sermos relembrados sempre de todas as informações que a senhora acaba de nos dar. Então, lhe agradeço de todo o coração e deixo você com a palavra final. Se o Frater Luiz quiser encerrar, também fique à vontade. Apenas quero agradecer a nossa querida senhora Raquel, palestrante de nossa loja, né? E dizer a você que foi muito, muito especial os pontos que você colocou, e estou muito satisfeito. Muito obrigado, né? E esperamos contar contigo numa próxima oportunidade. Eu só posso agradecer pela oportunidade que estou tendo de compartilhar, como eu disse no começo da fala, né, que nós, ao longo da vida, todos nós, não apenas eu, mas todos, vamos conquistando conhecimentos. Eu acho muito importante compartilhar, mesmo que as pessoas não concordem, mas esse deve ser, muitas vezes acende alguma luzinha, acende algum ponto que vai fazer com que a pessoa pesquise, né? O questionamento é muito importante. Então, parabéns à iniciativa, né, de fazer essa roda de conversa, vamos dizer assim, né, onde nós possamos colocar, eu sei que tem outros fráteis, sorores muito
com muito conhecimento a compartilhar, e tenho certeza que essa oportunidade está sendo maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, me colocar à disposição para sempre estar prestando aí nosso serviço, né, a loja e a Ordem Rosa Cruz, que sempre nos auxilia tanto, tá? Muito obrigada pela oportunidade, um abraço maravilhoso, grandioso a todos. Que Deus nos ilumine sempre, nos acompanhe sempre. Assim seja, Sora. Paz profunda a todos. Nos veremos nos próximos encontros. Assim seja. Paz profunda a todos.